Aliadas desembarcaram ao norte da França, mais precisamente na região da Normandia, na manhã deste 6 de junho. Soldados americanos, canadenses e britânicos enfrentam dura resistência por parte do inimigo. As próximas horas podem definir o sucesso da operação desse dia, que pode entrar para a história como o dia D. Veja algumas imagens que vêm diretamente da Normandia. Pois é, amigos, conforme prometido, estamos aqui, eu e Braz Oscar, no Diário BSM, conforme prometido, uma notícia impactante, uma bomba, logo no início do nosso jornal de hoje. Braz Oscar, o que você tem a me dizer sobre essa notícia que nós acabamos de... Que, aliás, o nosso amigo Ivan Kleber, jornalista lá em Londres, acabou de noticiar agora. Eu acho que é um grande feito, um marco para a história do jornalismo. Sim. Né? A gente dá em primeira mão uma notícia, dessa envergadura. Né? Dessa envergadura, porque o Ivan Kleber ele acabou de inaugurar o jornalismo retrô. Certo. Né? O jornalismo vintage. Sim. Né? E eu não tinha televisão em 44, mas eu acho que se tivesse... seria dessa maneira que a coisa seria anunciada. Não tinha internet também. Não tinha internet também. Não tinha live, né? Não tinha live. Mas então... Olha, essa notícia, o Ivan, antes de chegar aqui no estúdio, o Ivan me mandou esse link e falou, assiste isso aí antes de você entrar no ar, né? Eu fui... Aí, obviamente, ali, né? Entendi do que se tratava, para quem... não entendeu do que se trata. Hoje é aniversário, né, de 80 anos, né, da invasão da Normandia, o episódio aí que marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial, né, e da vitória dos aliados sobre o eixo, né, dos nazifascistas com o Império Japonês. E a melhor parte dessa notícia, Briguet, são os comentários lá no Instagram do Ivan Kleber, né, que fez essa belíssima homenagem, né? O Ivan é genial, o Ivan é jornalista, como que ele fez para marcar essa data? Ele foi e gravou esse vídeo como se ele fosse, então, um repórter na época anunciando a invasão da Normandia. Eu acho que o Ivan se realizou, acho que era o sonho dele poder ter dado essa notícia. Foi perfeita a forma que ele escolheu, né? O que não foi perfeito foi o entendimento de algumas pessoas entraram em pânico e não entenderam que se tratava de uma narração de um episódio histórico de 80 anos, um episódio importantíssimo da história, e algumas pessoas estavam desesperadas, outras pessoas dizendo que é fake news, eu estou aqui na Europa e não está acontecendo nada disso. E a gente se lembrou muito de um episódio icônico da história do jornalismo, né? Que é a leitura do Orson Welles do livro, né? Um livro, uma peça, um livro, né? um romance que ele adaptou para o radioteatro, que é o livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. É quase homônimo do Orson Welles. É verdade, eles eram parentes. Não tinha nada a ver. Curioso. E é engraçado. É Welles, né? O cineasta é Welles, tem o E. Escreve-se diferente, né? Escreve-se diferente. O livro do H.G. Wells é de 1898. Essa transmissão foi feita 50 anos depois. Aliás, 40 anos depois, né? É de 1800... Foi feita 40 anos depois. E 88. A transmissão foi feita de rádio... em 1938. 1938. Foi feita essa transmissão pelo Orson Welles nos Estados Unidos. E muitas pessoas acreditaram que era verdade. Depois se disse que ele havia tentado enganar o público e tudo mais. Existe uma polêmica até hoje se ele anunciou ou não aquilo como uma peça ficcional ou não, né? Isso até hoje não se tem uma controvérsia a respeito. E houve uma grande controvérsia na época. As pessoas fugiam das cidades. Gerou um pânico mesmo. Gerou um pânico, assim. Não foi tão grande esse pânico. Hoje sabe-se que não foi tão grande esse pânico. A quantidade de pessoas enganadas pela história foi relativamente pequena. Isso mostra... Assim, isso mostrou, por exemplo, você sabe que o H.G. Wells
é um dos grandes mentores do globalismo. Sim. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Fabiana, né? Então, ele defendia um governo mundial e tudo mais. E o livro A Guerra dos Mundos, ele é um livro em defesa do governo mundial. De certa maneira, foi uma experiência feita com as pessoas, né? Até que ponto as pessoas podem ser enganadas? E descobriu-se que, assim, eram relativamente poucas as pessoas que poderiam ser enganadas. Entende? Isso é um dado muito importante. Eu estou vendo aqui os comentários do pessoal aqui no YouTube comentando dos comentários lá no Instagram do Sim. Ivan Kleber. Uhum. Que é assim, conta de padaria por cima. 30% das pessoas acreditaram mesmo que o Ivan estava dando uma notícia de verdade. Brasil, a gente tem que analisar isso. Eu sei que é muito engraçado, mas a gente precisa analisar isso. Não, a gente vamos dizer que dá certo. Que 1/3 das pessoas, tá, acreditaram. Tá? 1/3 dos ouvintes lá, realmente não. Essas pessoas acharam que era verdade. O que isso diz? Isso diz muita coisa. São pessoas que estão habituadas àquela velocidade da internet. Entende? Só captam aquilo que é instantâneo. Essas pessoas não tiveram a paciência de chegar ao fim do vídeo, em que ele esclarece tudo. Que dura, né? 1 minuto. Esclarece tudo. Ou pior, isso aí eu não sei, mas ou pior, ou chegaram ao fim do vídeo e não entenderam o que o Ivan falou com toda clareza. As duas alternativas são péssimas. As duas péssimas. são péssimas, entende? Uma é você sair repercutindo uma notícia que você ouviu apenas uma frase, né? Ouviu um fragmento de notícia e sai dizendo para todo mundo. E a outra é que as pessoas não entenderam que era uma retrospectiva. As duas alternativas são terríveis. Mas, ao mesmo tempo, o vídeo do Ivan Kleber mostra como as fake news são combatidas. Como elas devem ser combatidas? Com a verdade. Sim. Né? Porque o que ele fez, na verdade, foi mostrar uma notícia verdadeira, mas anacrônica, né? Fora do seu tempo real. Né? Anacrônica. Foi Exato. 80 anos depois. E em seguida ele corrige isso. E é assim que acontece com as notícias falsas na internet. As notícias falsas, as notícias anacrônicas. Por exemplo, estou cansado de ver assim, vídeos que de repente viralizam na internet. Aí você vai ver e não é de agora. O vídeo é de 5, 10 anos atrás. Sim. Né? Acontece muito isso na internet. Mas isso é facilmente desvendável. Como? Com a verdade. E é por isso que é necessária a liberdade de informação. É por isso que não pode haver controle, porque senão acontece o seguinte, aqueles 30% que são manipuláveis, tá? Eles são o público ideal para quem quer controlar a internet. Você está entendendo? Eles são a amostragem de pessoas com quem diz assim, então, olha, não tem como a gente dar liberdade para essas pessoas, tá vendo? A mídia, veja, o que a mídia e os políticos querem? Controlar as pessoas que não caem nessas conversas. As pessoas que procuram a verdade. Entendeu? Ela quer controlar exatamente o outro grupo. Porque esse grupo dos crédulos é facilmente controlável. E esse grupo pode ser muito grande, como nós vimos no episódio da pandemia. No episódio da pandemia, nós vimos um grupo muito grande, a maioria da população, sendo controlada por informações que nós sabemos que hoje sabemos que são falsas. No episódio das vacinas, das máscaras, está lá o Anthony Fauci dando depoimento no Congresso americano, né? E dizendo tudo isso, que as máscaras não serviram para nada, tá? Que o efeito das vacinas não era aquilo que se imaginava, está lá. A gente está fazendo a cobertura e vamos mostrar tudo aqui no BSM para vocês. Meus amigos, isso mostra muito sobre o que é a internet, né? E por que as pessoas querem controlar a internet. Esse é um episódio engraçado, de certa maneira preocupante, mas ao mesmo tempo muito elucidativo.
Exatamente. E, bom, de qualquer maneira, importantíssimo lembrar, focando naquilo que o Ivan vê, o verdadeiro trabalho. Vamos falar do Ivan, um pouco sobre o desembarque na Normandia. Braz, você que é um especialista em história da Europa, por favor, nos diga qual foi a importância daquele desembarque na Normandia. Eu nem chamo de invasão, porque, na verdade, eles estavam... invasão, que é o termo militar acurado. O termo militar técnico. Técnico, né? Exatamente. Então, tá certo, mas eles estavam lá para, na verdade, resgatar, para libertar a França que estava ocupada pelos nazistas. Exatamente. Né? Essa situação toda, inclusive, me lembra um conselho que eu dei uma vez para uma moça que perguntou para mim como que ela conquistava um francês. E eu disse para ela, se aliste no exército alemão. Tem uma certa experiência com isso. Enfim, o desembarque na Normandia é aquela velha história. Mais uma vez, o novo mundo salvando a pele do velho mundo, salvando a pele da Europa, de uma Europa que já... existiu uma expressão durante a Primeira Guerra Mundial para se referir ao Império Otomano, que era o The Last Man Sick of Europe, o último homem doente da Europa, para se referir ao Império Otomano. E o que acontecia? Essa era uma expressão para se referir a um modelo de governança, a um modelo de política que já não se adequava mais àqueles novos tempos áureos que a Europa estava propondo, né? A Europa propunha uma mudança, enfim, o fim das monarquias, um período conduzido pela tecnologia, pelo cientificismo, pelo positivismo, pelo higienismo. E o Império Otomano, obviamente como um império teocrático, né, não se alinhava a essa nova Europa. E durante a Primeira Guerra Mundial era questão de tempo, de fato, durante a Primeira Guerra Mundial o Império Otomano se desfaz e se transforma, enfim, em vários outros países ali da região mediterrânea, mas principalmente na atual República da Turquia, né, que é a primeira tentativa de se criar uma república muçulmana ocidentalizada, moderna, e é nesse contexto que a gente tem essa Segunda Guerra Mundial, justamente num período onde todo o contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial é um período de um cientificismo exacerbado. Né? E eles levaram justamente a Europa a toda aquela situação do nazifascismo, ou enfim, a toda uma situação que a própria Europa não sabia mais como lidar com aquilo. A Inglaterra, digamos assim, graças ao Churchill, se posicionou do lado correto da situação, mas não tinha condições militares, não tinha capacidade para enfrentar aquela situação toda. O desembarque da Normandia, ele marca, de fato, a entrada definitiva dos Estados Unidos na Segunda Guerra. É muito importante a gente lembrar que a participação americana na Segunda Guerra, logo no início da Segunda Guerra, ela é meio titubeante. Tá? Existem episódios bem nefastos da história americana no início da Segunda Guerra, no qual grandes empresas como a Warner, a Coca-Cola, a General Motors, a IBM, a Ford negociam com a Alemanha nazista, fazem negócios com a Alemanha nazista. Aí depois, então, o empresariado americano, a elite americana vai se alinhando à política do governo de entrar junto com o Churchill, e aí o desembarque na Normandia é definitivamente ali a concretização desse posicionamento, né, dos Estados Unidos, e obviamente marca a libertação não só da França, né, marca, como digo, é o início do fim da Segunda Guerra Mundial, o início da libertação da Europa do nazifascismo, apesar dos pesares, né, apesar do que eu sempre falo, que a mentalidade vencedora da Segunda Guerra Mundial é a mentalidade nazista, né? O mundo ficou mais nazista depois da Segunda Guerra Mundial, justamente pelo fato do mundo ter ficado mais higienista, mais cientificista, mais tecnocrata depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo com a vitória dos Estados Unidos sobre os aliados, né? Então é uma data para a gente refletir, pensar bem sobre se nós realmente vencemos. Né?